Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais esse Papo de Obreiro. Aqui quem vos fala é Alcides, sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer e estou aqui tendo o grande prazer de receber o nosso professor, pregador da palavra, Ken Lewis, veio dos Estados Unidos. Ele esteve recentemente no Congresso, um encontro de irmãos de várias partes do Brasil, e também nos trouxe uma excelente aulas que inclusive foram gravadas. Vamos ter um curso com o tema Fortalecendo o Meu Casamento. Então veja, é esse exatamente o tema aqui dessa nossa conversa, sobre casamento, como preservar, como cuidar do nosso casamento. Ken, é um grande prazer, seja bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo. Obrigado. Inicialmente, nós gostaríamos de que você contasse um pouco da sua história, o início. Sabemos que no momento o senhor é viúvo, é casado há bastante anos, e como foi que você conheceu a sua esposa, como foi o início desse relacionamento, as primeiras dificuldades que vocês tiveram, e que nós podemos tirar dessa sua experiência no seu casamento. Ok, obrigado. Realmente Deus nos abençoou com mais de 50 anos de casamento. Nos conhecemos, eu e a minha esposa Elizabeth, logo depois que eu me formei no colégio e estava me preparando para ir à universidade. Elizabeth tinha alguns anos a menos, estava completando ainda o colégio. Quando eu a vi pela primeira vez, me lembro que eu disse a mim mesmo: uau, eu tenho que conhecer esta menina. E graças ao Senhor, depois de 3 anos de namoro, casamos. Naquela altura eu já tinha me convertido a Cristo e logo depois batizei a Elizabeth também em Cristo. Então começamos o nosso casamento como cristãos recém-convertidos ao Senhor. Quantos anos vocês tinham, mais ou menos? Ela não tinha completado 18 ainda. Puxa. Eu, 22. Bem jovens, né? Bem jovens. E estava também naquela época completando um instituto bíblico de 2 anos de estudo. E depois daqueles 2 anos eu ouvi falar sobre um país chamado Brasil, o Brasil. E que no Brasil vivia muita gente aberta, interessada no Evangelho de Cristo. Então eu decidi que foi ao Brasil que eu queria ir, depois de me formar no instituto, e convenci Elizabeth que ela também queria. Não, falando sério, ela aceitou o desafio e, graças ao Senhor, em abril de 1971, chegamos aqui em São Paulo. Quando descemos do avião, pela primeira vez, pisamos em solo brasileiro. Foi a primeira vez que tínhamos visto o Brasil e não conhecemos ninguém aqui, a não ser alguns irmãos missionários lá em São Paulo. Então, isso quer dizer que foi logo, assim, vocês casaram e foi pouco tempo depois que fizeram? Foi como 3 anos. 3 anos vocês estavam casados e vieram para cá? Foi. E já tínhamos um bebê de 6 meses de idade naquela altura. E você perguntou um pouco sobre as primeiras dificuldades, talvez que enfrentamos. A primeira grande dificuldade que ficou gravada na minha memória foi logo depois que chegamos aqui no Brasil. 1 semana, para ser mais preciso. Fomos convidados para fazer um passeio na cidade de São Paulo para conhecer um pouco melhor a cidade. Fomos lá no centro e estávamos fazendo uma volta ao redor da Praça da República e estávamos num Kombi com 9 adultos, 2 crianças pequenas, uma sendo a nossa bebê, e uma fusquinha não parou no farol, nos pegou bem no meio e a minha esposa fraturou, como é que chama? As vértebras? A cadeira, se usa essa palavra? Seria o quadril. Quadril, desculpe. Em 3 lugares o quadril. Poxa. E passou vários dias no hospital, a gente não podia entender nada que as enfermeiras e outros estavam nos dizendo, mas graças ao Senhor os irmãos deixaram alguém lá, sempre conosco para nos ajudar. E depois ela passou 1 mês
em casa de irmãos, engessada dos ombros até os joelhos. Um só gesso, foi incrível. Mas teve que imobilizar, não é, a fratura do quadril. E depois disto passou mais alguns meses, assim, que estava um pouco delicada, não podia forçar muito o quadril ainda. Então essa foi realmente a nossa introdução ao Brasil e foi uma introdução um pouco forte. Foi tenso, né? Mas é um pouco tensa. Agora, a coisa boa é que durante aquele tempo, os irmãos que não nos conheciam da igreja lá em São Paulo e os irmãos missionários também passavam direto lá em casa, checando, verificando como é que estão vocês precisam de alguma coisa, etc, etc, etc. E aquilo, a minha esposa sempre falou depois que aquela experiência dos irmãos passarem lá foi uma experiência muito, muito importante para ajudá-la a superar talvez uma certa depressão, não é, que você passa depois deste tipo de experiência. Realmente, né? Deve ter sido logo no início encontrar uma barreira dessa. Né? A gente não esperava. Foi interessante porque não tínhamos casa, não podíamos nos comunicar, não tínhamos família lá para ajudar. Ela não podia se levantar durante um mês e depois de um mês tinha que andar com muito cuidado e tal. Isso realmente foi um desafio muito grande, mas o Senhor nos abençoou, nos preservou. A minha esposa chegou a amar o Brasil e o povo do Brasil, tanto quanto eu, e acabamos morando aqui 16 anos, em São Paulo e Fortaleza. Terminando só o pensamento, Elizabeth faleceu há 3 anos atrás. Começamos em 2, mas quando ela foi feliz porque já estávamos em 23 pessoas, entre filhos, netos e bisnetos. Puxa vida, que coisa aí. Então, Kim, falando então sobre casamento, que você gravou excelentes aulas para nós, né? Bem, casamento está a acontecer todos os dias, né? As pessoas estão casando, também estão se separando, né? E também na igreja, né? Irmãos, né? Estão iniciando essa nova vida, né? E é sempre um aprendizado, né? Uhum. Veja bem, as pessoas às vezes casam sem uma ideia correta do que realmente vem a ser o casamento. Uhum. O que você teria a dizer sobre qual é o verdadeiro propósito do casamento? Porque às vezes até pessoas da igreja mesmo estão a casar simplesmente porque eu gosto dessa pessoa, a gente se dá bem, né? Uhum. E tem aquela paixão de início, né? Uhum. Mas muitas vezes se surpreendem, né? Porque acham que sempre vai ser um mar de rosa, né? E tudo mais. E não sabe exatamente qual foi o propósito que Deus deixou o casamento para nós. Como é que você poderia falar sobre isso, né? Qual o verdadeiro propósito do casamento, além de simplesmente ser uma mera paixão, né, que inicia e depois acaba? Bem, eu entendo que são vários os propósitos do casamento do ponto de vista bíblico. Realmente é um relacionamento muito mais profundo do que a maioria pensa, talvez, no começo. Primeiramente, eu entendo que o casamento representa a oportunidade para aprender a amar outra pessoa mais do que amamos a nós mesmos. Deus nos deu o casamento para aprender realmente o que é o amor. Amor é uma coisa sacrificial, muitas vezes. As pessoas pensam em ser amadas, né? Isto, exatamente. Eu quero que casamos que eu vou ser um príncipe, ela vai me dar tudo que eu quero, etc. E ela pensando, eu vou ser uma princesa e ele vai me... Não é nada disto. Realmente, o casamento, do ponto de vista bíblico, é uma oportunidade para aprender a amar. E amar quer dizer servir. E como Jesus disse, nós não estamos aqui para servir. Aliás, para ser servido. Estamos aqui para servir. O casamento nos dá esta oportunidade. Também no casamento aprendemos o que é
este espírito de servidor, de servir o nosso próximo, mais do que servir a nós mesmos. Tudo isso nos converte mais e mais à imagem do nosso Deus. Então, de certa forma, podemos dizer que o casamento é algo dado por Deus para nos ajudar a ser transformados mais e mais na sua imagem. Pessoas que realmente amam e servem o seu próximo. Agora, a minha responsabilidade principal como marido, eu entendo, deve ser ajudar a minha esposa a realizar todo o seu potencial como uma pessoa e, mais que tudo, sobre uma seguidora de Cristo Jesus, a chegar à presença de Deus no dia final, justificada e santificada. Este tem que ser o alvo principal do casamento cristão. Eu quero que ela chegue lá e que eu chegue também, não é? E vamos nós dois fazer o máximo para ajudar o outro a chegar à presença do Senhor, justificados e santificados. Também eu entendo que o casamento representa, obviamente, o método escolhido por nosso Deus para procriar, para nos multiplicar, para procriar e multiplicar o ser humano na face da terra. E a última coisa que eu diria, talvez respondendo à sua pergunta, é que os filhos gerados num casamento merecem e precisam de um ambiente estável, de um ambiente de carinho, de um ambiente de amor, para crescer e eventualmente tomar o seu lugar na sociedade e no mundo. Muito bem. Essas aulas que você nos trouxe, né, sobre como fortalecer o seu casamento, inclusive vai estar disponível, entendeu? Essas aulas, esse curso nos nossos canais de mídia, entendeu? Para você assistir, muito bom. Várias aulas gravadas. Simplificando aqui para nós, aqui nessa nossa conversa, né? O que você poderia dizer assim de 3 ou 4 atitudes que um casal hoje, que talvez esteja aqui nos assistindo, entendeu? Um casal cristão, ou mesmo que não seja cristão, não importa, né? Mas está casado, né? Temos um compromisso com o nosso cônjuge, né? Você poderia enumerar assim, não sei, 3 ou... Que atitudes seriam essas que iriam fortalecer o nosso casamento? Porque às vezes você pensa que o casamento está bem, né? Mas ele pode não estar, né? As coisas... Pode ter coisas erradas, né, que surgem, né, atrapalham, né? Eu poderia pensar, o homem poderia pensar, a mulher poderia pensar, o que eu posso fazer para fortalecer o meu casamento? O que você diria em relação a isso, né? 3 ou 4 coisas que nós podemos fazer para tornar o nosso casamento mais forte, mais sustentável. É uma boa pergunta, realmente. Bem, eu entendo que o casamento é como uma flor bonita, delicada, que precisa de cuidados constantes se vai atingir todo o seu potencial, não é? E são várias as atitudes que logo vêm à mente. Por exemplo, cada cônjuge deve cultivar, mais uma vez, este espírito de servo. Como Jesus diz em Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Da mesma forma, em nossos casamentos, devemos cultivar esta atitude de servir as nossas esposas e não só de querer ser servido. Também eu acho que uma boa dose de tolerância e paciência tem que caracterizar cada cônjuge. Não perdemos de vista que nem o esposo nem a esposa são perfeitos. Deus ainda está trabalhando, ainda está agindo em nossas vidas, ainda está nos transformando pouco a pouco, aos pouquinhos. E então não perdemos de vista esta realidade. Eu não posso exigir que a minha esposa seja uma pessoa perfeita quando eu não sou perfeito. Não é? Nenhum dos dois são perfeitos. Erramos às vezes. E deve então haver muita tolerância, muita paciência por parte dos cônjuges. A disposição, ligado com isso, a disposição de perdoar também é essencial. Quando o nosso cônjuge erra,
ela deve ter a coragem de pedir perdão. E eu devo ter a coragem de perdoar, né? E vice-versa. Cada dia representa para nós, para o casal cristão, uma nova oportunidade. Às vezes o orgulho, né? A pessoa O orgulho não consegue. fala muito alto. Consegue. O orgulho, às vezes, nos atrapalha, não é? A gente não quer se humilhar, não quer admitir, eu errei, estava errado, meu amor, me perdoa, vamos seguir adiante. A pessoa diz, não sou eu que tenho que pedir desculpa, ele é que tem que pedir desculpa, meu ela, né? Assim. Joga pro outro. Pois é, tua culpa que isso aconteceu. Bem, então deve haver uma boa dose de paciência e tolerância da parte dos dois, se vamos alcançar ou ter eventualmente aquela unidade tão boa, tão doce, tão profunda que o Senhor quer que tenhamos em nossos casamentos, e a disposição de perdoar faz parte disto. Muito bem. A Bíblia diz na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, né? As pessoas leem essa passagem, poxa, bonito, né? Olha aí, tá vendo? Né? Mas será que às vezes entende o significado? O que isso poderia dizer? O que quer dizer realmente o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja? Qual é o sentido disso na prática, né? Porque a ler e achar bonitas as palavras é uma coisa, né? Compreender que atitudes características desse tipo de amor, né? Vai bem mais além, né? Vai. O Senhor sempre faz perguntas boas, viu? E às vezes difíceis de responder. Talvez eu possa acrescentar algumas palavras e tentando responder essa pergunta tão boa. De fato, Cristo demonstra, o que eu entendo lendo a Bíblia, é que ele demonstrou e continua demonstrando seu amor em seus atos, em favor de seu corpo, a igreja. Por exemplo, ele guia a igreja. Ele alimenta espiritualmente a igreja. Ele nos cuida, ele nos protege do mal e do destruidor. Ele nos dá o necessário para viver em termos físicos. Ele se sacrifica ou se sacrificou por nós, deixando a um lado seus próprios desejos pessoais. Ele nos dá o exemplo para seguir. Todas essas qualidades são qualidades que se aplicam perfeitamente aos nossos casamentos, e especialmente a responsabilidade do marido com relação à sua esposa. Devemos guiar, alimentar, proteger, cuidar, buscar dar o necessário em termos físicos e até nos sacrificar em prol da nossa esposa e da nossa família. Quer dizer, como Cristo fez pela igreja. Ali, ao ler essas passagens, serve de modelo de como nós devemos, né, cuidar e se sacrificar pelo nosso casamento. Muito bom. Estavas a falar sobre a questão de perdão, né, de paciência que às vezes um precisa ter um com o outro, né? E vamos falar aqui sobre algo drástico que geralmente, às vezes, infelizmente, acontece em casamentos, até casamentos saudáveis, né? Que é a questão da traição, né? Que é algo assim, né? Muito triste, né? Mas que, infelizmente, tem acontecido, né? E, às vezes, nos surpreendemos com casais que parecem, né, ser casais, né, que estão bem, entende? E temos ouvido casos que acontecem, infelizmente, né? E falando sobre perdão, você acha que é possível conseguir salvar um casamento quando chega em uma ferida tão profunda, né? Perdoar e ainda conseguir salvar essa união? Você teve experiências de casos, histórias que pode contar para nós? Porque muitos dizem assim, né? Não, a traição para mim acabou, né? Toca fogo, não existe mais, né? Mas sabemos que pela palavra, né? Jesus se sacrificou pela igreja, né? Então, o casamento ele é para ser recuperado e não descartado, né? Então, o que pode nos dizer sobre como é possível perdoar e superar
Então a traição em um casamento, em um relacionamento desse tipo. Outra pergunta realmente bem profunda é que é uma pessoa mais sábia, com mais experiência que eu para poder responder de forma adequada, mas talvez o que eu diria é que sempre há a possibilidade de recuperar um casamento mesmo vítima de traição. Por quê? Porque em Cristo sempre há esperança. Nunca perdemos a esperança. Não existe nenhum pecado, por mais terrível que seja, que é mais forte que o sangue de Cristo. Ele pode nos perdoar, ele pode nos restaurar. Mas, num caso assim, realmente requer arrependimento profundo, por parte da pessoa que traiu. Buscando perdão, primeiro, de Deus, mas em segundo lugar, de seu cônjuge. Se a pessoa que traiu não se sente profundamente arrependido daquilo que fez, então, pelo menos do meu ponto de vista, eu não creio que haverá a possibilidade de salvar este relacionamento. Também requer uma disposição de perdoar por parte de quem foi traído. Uau! Não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. A disposição de perdoar, a Bíblia diz, tem que estar presente constantemente em todas as áreas das nossas vidas. Então, deve estar presente também aqui. Eu devo proteger o meu coração, mas eu também devo estar disposto a perdoar. Nenhum casal poderá seguir juntos, unidos, saudáveis, se não há confiança absoluta entre eles. E o marido que deve confiar na sua esposa, a esposa deve confiar no seu marido. Por isso a traição é uma coisa tão destruidora, tão terrível, tão negativa. Devemos evitar como a praga que tem o potencial de destruir os nossos casamentos e também afetar os nossos filhos para o resto de suas vidas. Deve haver muito esforço. Deve haver talvez também aconselhamento profissional. Deve haver muita oração. E a demonstração por parte de quem traiu que ele ou ela tem deixado para trás, definitivamente, este comportamento tão egoísta e tão destruidor aos nossos casamentos. É realmente muito difícil. Num casamento, geralmente, quando é um casamento cristão, vamos falar aqui num casamento de pessoas que estão na igreja, né? A expectativa sempre um de outro de estarem juntos, servindo a Deus, né? Indo para os cultos, né? Participando, né? E é uma coisa a dois, né? Não é de uma pessoa só. Não. O esposo espera que a esposa seja companheira dele nessa devoção, nessa fé, né? E vice-versa, né? O que fazer, Kim, quando um está dedicado na igreja, um serve, pode ser o esposo, pode ser a esposa, mas percebe-se que o outro está frio, entende? Distante, não sei, não quero ir para a igreja, não tá. Então ele percebe que a pessoa está desinteressada da fé, né? E sabemos que às vezes a cobrança excessiva, às vezes ao invés de ajudar, piora, né? Piora, né? Então o que dirias tu, Ken, sobre essa situação? A pergunta no caso aqui seria como ajudar, como trabalhar, né? Quando o meu cônjuge, certo, está frio na fé, não está tendo, né, aquele desejo, aquela participação nas coisas de Deus como realmente deve ser, do casal estar junto, que é o ideal. Sabe, eu penso no caso dos meus próprios pais. Eu tive o privilégio, a bênção de batizar minha mãe em Cristo, e ela ficou fiel a Cristo durante mais de 30 anos. E durante esse tempo todo, o meu pai estava frio. Ele também era convertido? Não, ele não era convertido ainda. Depois ele converteu. Certo. Mas ele fez de tudo para tentar impactar de forma negativa a vida dela. Mas, eventualmente,
ele começou a pensar do lado das coisas espirituais e devido à influência dela, ele acabou sendo convertido, batizado em Cristo, só 3 meses depois de falecer. Mas o que eu estou tentando dizer é que o que ela fez, eu acho que é um modelo, talvez, mesmo para a pessoa convertida, mas que está fria na sua fé, tanto como para a pessoa que nunca se converteu. Às vezes eu não falei nesse caso também, mas às vezes tem um caso que, exatamente, um casamento misto, né? A pessoa está na igreja, o outro não é convertido e não está nem aí, e às vezes procura até atrapalhar a pessoa de ir para a igreja. Exato, esse foi o caso dos meus pais. O que eu diria é que, olhando ao exemplo da minha mãe, ela ficou, durante aquele tempo todo, dando um exemplo de um discípulo dedicado ao Senhor. Ela não permitiu, ela não se desistiu, ela não se desanimou, ela não se afastou da igreja. Agora ela continuava com a esposa, fazendo as coisas que uma boa esposa faz, mas ela não se desanimou e não se esfriou na sua fé. Porque, pensando bem, nós não devemos esfriar nossa fé porque o nosso cônjuge não está animado, ou que nunca aceitou, ou que está desanimado na sua fé. Como é que isso vai ajudar? Às vezes a pessoa acaba sendo contagiada. Exatamente. E esfria também. Se desanimando. Esfria também. Isso. Verdade. Então, no caso dela também, ela tentava ajudar, tentava animar o meu pai na medida do possível para ir com ela na igreja, para receber algum estudo bíblico ou de outra forma, não é? Para animar a sua fé. Eu acho que é a mesma coisa que uma pessoa fria. Devemos animá-lo a talvez, mais uma vez, começar a tomar aqueles passos que todo cristão deve tomar para se aproximar a Cristo. Mas não devemos pressionar. Ela não pressionou o meu pai. Não pressione, deixe o seu cônjuge saber que você está lá, você está ao seu lado, pronto para ajudar. Especialmente se é já um cristão frio. Não pressione, mas deixe ele saber que você está lá ao seu lado, pronto sempre para ajudar quando ele ou ela quiser. Muito bom. Num casamento, além dessa questão que eu falei agora do casal estar frio, algum deles, né, está desanimado, né? Casamento acontece tantas coisas, muitos problemas, né? Muitos problemas afetam o casal nessa convivência. Me parece que lá nos Estados Unidos é mais comum a busca por aconselhamento do que aqui no Brasil. Aqui, né, nós não temos tanto raramente se vê isso aí. As pessoas se aconselham com a sogra, com a tia, com o amigo. Né? Mas não é muito comum essa prática de vamos buscar um aconselhamento, né? Ou alguém para aconselhar. Às vezes a mulher vai aconselhar com o amigo, ele vai aconselhar com os amigos, né? Tem sido assim, né? Mas um casal que está assim consciente de que tem problemas, tem alguma coisa que precisa resolver, mas eles tomar atitude juntos de buscar uma ajuda. Né? Que ajuda a buscar? Como fazer? Às vezes a igreja não tem um conselheiro matrimonial, nem sempre a igreja tem. Na igreja muito grandes, bem estruturadas, até tem, né? Mas às vezes uma congregação não tem uma pessoa assim, né? E às vezes aquele casal precisa de ajuda. O que você diria sobre essa situação, né? Vamos falar assim, como um casal pode buscar ajuda, certo? Para um problema que eles têm. Porque às vezes acontece também a questão, né? Ou a esposa ou o esposo, eles não querem, o problema é nosso, né? Não quero levar para fora, né? Mas não estamos falando aqui de abrir a sua particularidade, mas buscar alguém que vai procurar, né? Dar aquele apoio, dar aquela ajuda. Realmente essa é outra pergunta muito boa, muito difícil. De fato, lá é um pouco mais comum ter conselheiros profissionais ou pastorais, pessoas da própria congregação, às vezes, que são preparadas, às vezes, geralmente nas faculdades,
com um curso específico de preparação, de aconselhamento. E, então, é mais comum para um casal buscar esse tipo de aconselhamento, chama-se lá aconselhamento pastoral. Isso. Não é? Aqui temos. Agora, eu quero dizer, não estou a dizer que aqui não tem, né? Aqui tem, né? Estou a dizer que não é muito comum. É muito comum. A verdade é que certos assuntos são tão delicados e tão emocionais que o casal não consegue ter um diálogo construtivo. Cada vez que eles começam a falar sobre certas coisas, a coisa piora, não é? Quer dizer, sai briga, sai gritar, pessoas um gritando com o outro, etc. Então, quando é um assunto tão delicado e tão difícil que o próprio casal não consegue tratar e resolver entre si, eu acho que este é um momento que temos que buscar alguém, ou um profissional, se existe esta possibilidade, uma pessoa de muita confiança, uma pessoa cristã de muita confiança que pode, então, e respeitada pelo casal. Geralmente seria uma pessoa de mais idade, não é? Com mais experiência. Geralmente o casal que está enfrentando problemas não vai buscar um jovem, não é? Mesmo que seja um jovem excelente, exemplar, etc., eles preferem buscar uma pessoa com mais experiência na vida e talvez até tenham passado por momentos semelhantes nas suas vidas, nos seus casamentos. Mas realmente quando chegamos a aquele ponto em que já não existe mais diálogo, não existe como resolver, cada qual está no seu canto e não é? Trava a coisa. Trava a coisa. Então, temos que buscar alguém para nos ajudar. Agora, além disto, sempre em oração, todos os dias, porque o grande conselheiro é o nosso Senhor, para nos ajudar a encontrar um caminho. Não é? Porque sabemos que o que o nosso Deus quer são casamentos unidos. E quer que a gente resolva os seus problemas. Outra coisa, eu acho que há muitos ensinos da parte do próprio Jesus e dos apóstolos que se aplicam diretamente aos nossos casamentos, aos problemas que surgem. O irmão mencionou esta série sobre como fortalecer o nosso casamento. Eu acho que são várias boas dicas bíblicas naquela série, e há livros e outros estudos também que existem que nos ajudam a ver que há luz no final do túnel, e nos ajudam a desenvolver estratégias de como evitar cair sempre no mesmo buraco. Tá me entendendo? Às vezes o casal vai repetindo o mesmo problema, quando há meios, há estratégias de evitar este tipo de problema. É isso que eu a prática da oração também ajuda, né? Nessa... Se podem ajudar, se podem orar fundamental. Juntos, meio caminho andado. Porque quando eles têm a prática de oração, de repente algo quebrou aquilo ali, ele sabe que fica mais, né? Exatamente. Mais visível, né? Que algo foi interrompido. É verdade. Exato. Vamos falar aqui sobre família, né? Além do casal, né? Tem a sogra, tem a tia, tem os primos, tem o cunhado. Né? E às vezes acontece a interferência, né? Aqui é muito comum, né? E acho que não somente aqui, mas em todos os lugares do mundo, né? Tem um casal, né? Mas tem a família que está ao redor, né? Tem a família do homem, tem a família da mulher, estão ali, parece que os índios acampados, né? Não é? E muitas vezes cruzam, né? Atravessam, né? A sogra, o genro, né? Entende? E até que ponto esse espaço pode ser minado, né? Porque nós sabemos que até um recém-casado, né? Precisa ter
ter o seu momento. Mas às vezes já entram num ambiente que está todo mundo ali junto, entende? Acontece muito aqui o seguinte, as pessoas se casam, mas ainda a casa ainda não vai estar pronta, né? Aí vão passar um tempo ainda na casa dos pais, e aí, né, sabe como é que é, né? Ou então, eles já estão com a casa, mas aí outros parentes vêm para morar também, entende? O que diria assim, como saber lidar, né, com essa questão familiar, né, no casamento, né, e não vir a causar conflitos também, né? Bem, realmente eu não sei como responder muito bem a sua pergunta, mas eu acho que a ajuda de familiares, especialmente nos primeiros anos de um casamento, pode ser uma coisa boa. Quer dizer, no começo falta experiência e às vezes as nossas famílias podem nos orientar, podem nos alertar a certos perigos, problemas do casamento. E os pais têm mais experiência, né? Exatamente, eles têm mais experiência, eles têm passado por isso. Dá os conselhos. E então, olhando desta perspectiva, eu acho que às vezes pode ser uma coisa positiva, mas eu entendo que há uma diferença muito grande entre ajudar e interferir. Interferência implica em realmente se meter no meio das coisas de um casal que não é apropriado e nem positivo. Os nossos familiares não têm um papel de guia de nossos casamentos. Os casados devem estabelecer, eu acho, de uma maneira muito gentil, deve comunicar que entre nós que temos que tomar as decisões. Apreciamos as suas sugestões, as suas ideias, vamos levar isto em conta, mas afinal das coisas nós temos que tomar as nossas próprias decisões. Não pode ser os meus pais, nem os seus pais, nem o meu tio, avó, etc., que estão nos guiando, que estão nos determinando realmente o nosso caminho. Então, mais uma vez, é minha maneira de ver a coisa. Isso ajuda a manter mais unidade, manter um ambiente mais saudável com as nossas famílias, né? Porque não estamos desprezando. Isso. Não é isolar-se totalmente. Porque não estamos nos isolando. Tem que ter o contato familiar. Temos que ter contato. Eles precisam sentir que estamos ouvindo, estamos dando importância às suas ideias, às suas sugestões, mas eles precisam entender que nós somos o nosso próprio casal, não é? E a decisão final tem que ficar entre o marido e sua esposa. Falando sobre filhos, eu lembro que você falou que quando você veio aqui para o Brasil, você já tinha um bebê já, né? 6 meses. Aí depois vocês tiveram mais filhos aqui, ou somente quando retornaram? Não, os outros 3 nasceram aqui. Nasceram aqui também? Então... 3 dos 4 aqui, ela tinha 6 meses de idade, nasceu lá. Então foram 4 filhos. 4 filhos, ao total. Então, falando sobre filhos, né? Nem sempre o casal, às vezes, calcula o momento certo de ter os filhos, né? Às vezes o filho diz, não, eu quero chega primeiro. O filho chega primeiro que os planos, né? Acontece isso às vezes. E, bem, aí muda toda a situação, né? Muda toda a situação. Às vezes eles estão preparados, já tem toda a preparação, já tem o bercinho, o berçário, tudinho, né? Às vezes não, chega de surpresa, né? O que tu dirias para como um casal pode conciliar essas mudanças? Porque também gera estresse, você sabe disso. Gera estresse, é toda uma mudança de rotina, né? A criança não segue o relógio, ela não tem o relógio de dormir, né? De madrugada, entendeu? E como o casal pode, digamos assim, conciliar, né, a chegada dos filhos e manter ainda, né, o clima saudável do casamento e não fazer disso algo assim, né, que seja uma provação, uma coisa difícil, porque é bênção, né? Filhos são bênçãos. E como você me falou, o casamento também tem um propósito de procriar, né? O casal fica feliz com a chegada daquele bebê e também a família, né? Os avós, então, é o que dizer, né? Então, como podemos evitar problemas, né,
nessa mudança, porque há toda uma mudança, né? Há toda uma mudança de vida, de rotina, de tudo altera, né? Eu já vi casos onde a mulher está trabalhando, né? Ela às vezes tem que deixar o trabalho, né? Para ficar em casa, e às vezes até já vi casos que ela deixar mesmo, não poder mais trabalhar para ficar com a criança. Outros não, outros simplesmente depois de passar daquele período, né? Volta a trabalhar e chama alguém para ficar com as crianças, às vezes fica a avó às vezes é a babá principal, né? Outras vezes é contratar alguém, né? O que você tem na sua experiência desse... Como tratar com essa mudança, com a chegada dos filhos no casamento? Bem, eu diria que talvez a coisa mais importante, olhando do ponto de vista do marido, é de lembrar que criar os seus filhos não é unicamente a responsabilidade da sua esposa. Não é todo o peso para criar os filhos não deve cair sobre os ombros das nossas esposas. Elas precisam de nós. E os filhos também vão precisar de nós. Provavelmente ela vai dar mais atenção aos filhos do que o próprio marido pode dar, assim, no lar tradicional. Mas foi uma lição muito difícil que eu tive que aprender. Que a minha esposa uma vez me chegou e disse: precisamos conversar. Eu já sabia. Opa, tem coisa aí que não vai ser agradável. Mas ela disse: Ken, nós somos casados. Você é um homem, você não é mais solteiro. Você é casado. Você tem uma esposa e você tem 3 filhos. Naquela época não tinha nascido ainda o quarto. Só três. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso de você um pouco mais em casa, me ajudando. Mais uma vez, estávamos aqui no Brasil, recém-chegado, primeiros anos, não tinha família, não tinha vovó, uma avó para ajudar, uma irmã, um primo, prima. A gente estava aqui sem ninguém para ajudar nesse sentido. Ela disse: eu preciso de você. Você não é mais solteiro. Aquilo foi realmente... Eu estava tão feliz da vida, que o trabalho que eu fazia naquela época, eu tinha que viajar muito, 3, 4 dias por semana. Estava viajando, buscando contatos do programa de rádio Abra Sua Bíblia, que a gente tinha naquela época, no país, praticamente no país inteiro. 22 estações espalhadas por todo o Brasil naquela época. Então eu estava em São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, era Mato Grosso naquela época, não tinha dividido ainda o estado, Minas Gerais, etc., Rio de Janeiro, etc. Mas aquilo foi para mim foi quase como uma facada, não é? Mas foi bom, foi exatamente o que eu precisava ouvir naquele momento. E eu tomei passos decisivos logo depois para começar a modificar a situação, para poder, pelo menos, sair durante o dia, mas estar à noite o homem em casa. geralmente pensa assim, né? Bom, filho, você vai cuidar, você vai amamentar, eu vou cuidar da vida. Exatamente. E ela estava, realmente, ela não aguentava muito mais, não. Estava no limite, né? Estava no limite, exatamente. Mas graças ao Senhor superamos aquela situação. Eu acho que não ficou perfeito, mas eu melhorei. Pelo menos ela não reclamou mais, ela não disse mais nada sobre aquele assunto. Então eu entendo que um conselho muito importante para todo marido, especialmente, é: sua esposa precisa de você. Que palavra final você teria para dizer aqui para nós nesse momento de encerramento sobre jovens casais ou pessoas que já estão casadas há bastante tempo, né, e tantos desafios que enfrentamos, né, nessa vida de casado? Bem, talvez a última palavra que eu diria é a palavra que já mencionei, aquela passagem em Marcos 10, versículo 45, onde o próprio Senhor Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido,
mas sim para servir e para dar sua vida em resgate por muitos. Eu creio que aquela passagem, aquelas palavras de Jesus também se aplicam tão perfeitamente a nós casais, não é? Devemos ter esta atitude de querer servir e não só receber. Muito bem, e muito obrigado a vocês que estiveram aqui conosco, participando aqui desse bate-papo com o Ken. Foi uma grande satisfação e espero que tenha sido proveitoso, que você tenha tirado lições, né, para ou você que já está casado, ou você talvez esteja pensando em casar, né? Como é bom, né, a gente amadurecer esses assuntos, né? O casamento é uma instituição criada por Deus, é sagrado, é um passo maravilhoso que o homem e a mulher podem dar para a sua vida e foi muito bom. Agradeço mesmo, Ken, pela sua participação aqui conosco. Obrigado, obrigado.